Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, dos versos de número 6 até o verso de número 9, onde a palavra de Deus nos diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Refletiremos nesse dia a respeito do tema perseverança em meio aos desafios. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Gálatas, demonstra sua preocupação, que, ao meu ver, tem grande relevância para nós. Pois Paulo ressalta a inconstância daquela igreja com relação ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa claro que este grupo chamado judaizantes, os quais propunham um evangelho mesclado entre a graça e a lei do Antigo Testamento, focavam no legalismo religioso. Dessa forma, Paulo os exorta de que tal evangelho proposto por esse grupo é anátema, ou seja, maldito. Algo que é necessário esclarecer inicialmente em relação ao alvo dessa carta é que esse termo, Gálatas, é atribuído à província da Galácia, a qual era composta por cidades como Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, nas quais Paulo instituiu igrejas por ocasião de sua primeira viagem missionária, como pode-se conferir ao ler Atos capítulos 13 e 14. Você pode encontrar nesses dois capítulos detalhes a respeito dessa viagem missionária de Paulo, quando Paulo pregou a palavra de Deus, quando Paulo trouxe o evangelho a esses irmãos conhecidos como Gálatas. Atualmente vivemos dramas semelhantes. Não faltam falsos mestres que tentem oferecer um evangelho mesclado, cujo foco não é apresentar as boas novas da salvação, o evangelho da graça que liberta. Pelo contrário, tais lobos têm procurado escravizar as mentes das pessoas com falsas doutrinas. E é importante alertar que o Senhor Jesus falou sobre isso. Então, eu e você podemos observar isso ao nos deparar com o Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso de número 11, onde a palavra de Deus diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas, em segundo lugar, percebo nesse texto que faltava aos irmãos da Galácia a constância ou perseverança em relação a tudo que aprenderam por meio da doutrina de Paulo, que ele lhes apresentou, referente ao Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos semelhantemente vivendo um tempo de pessoas inconstantes, gente que desiste facilmente, que não sabe o sentido do termo resiliência. Ao olhar para as palavras de Jesus, percebo que o Evangelho liberta, mas é necessário uma vida sacrificial, uma vida de santidade, de consagração e principalmente de perseverança, pois a cruz não nos leva somente ao Calvário, mas sim até Jesus. E a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 24, é o próprio Jesus Cristo que vai ressaltar algo que eu e você precisamos saber. A palavra de Deus diz o seguinte: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas por fim, percebo que a ênfase desta carta está em ser constante no Evangelho, em meio aos desafios e enfrentamentos inevitáveis que teremos, pois somente agindo com perseverança alcançaremos, por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
a tão desejada salvação de nossas almas. E com isso, eu quero concluir essa reflexão nesse dia, citando o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 12 a 14, onde a palavra de Deus diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe poderosamente e que eu e você possamos entender a importância da perseverança em meio aos desafios. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.